O livro é coisa séria, são 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Me lixando, cabe a ela aceitar aquilo ou não. E se ela continua aceitando, isso diz algo sobre ela, sobre a permissividade dela, talvez até, né, essa coisa da dificuldade de dizer não e por aí vai. Então, acho que toda vez quando a gente tá querendo muito que o outro mude, a gente tem que olhar pra gente. Então, o que em mim ainda tá numa postura talvez muito carente, muito permissiva, que é justamente que tá me fazendo aceitar algo que, no final das contas, me fere. Então, acho que isso diz muito mais sobre ela. E aí entra toda a questão, né? Ok, eu sei disso, e aí? É uma decisão, ela pode escolher continuar com essa pessoa e ela pode escolher se retirar. E aí é onde o bicho pega, né? Porque normalmente as pessoas escolhem ficar na Mas não relação, querem querendo mudar o outro, né? e aí, Não quer se E aí mudar, veio né? o complemento Quer dela. mudar tá, manda. Embaixo ela Mudou ele. mandou. E ainda joga a culpa em você. Dizer que você quem começou a briga. Isso está me atormentando demais. Queria muito sair dessa relação, mas pra mim é muito difícil. Óbvio que aí a gente vai pra algo muito mais abrangente, né? Sabe que a gente esse tava aí que falando falou. aqui, antes do podcast começar, que a gente tava falando justamente sobre manipulação, né? Então, isso é um exemplo clássico de manipulação. Eu faço a cagada, você tem uma reação com a minha cagada, e eu te culpo pela tua reação, e não por aquilo que eu fiz. Isso é um tipo de manipulação, né? Então, é exatamente o que a Fê falou. Quando você tá nessa posição de eu quero mudar o outro porque eu quero que o outro seja aquilo que eu queria que ele fosse, tem que olhar pra você. Por que você quer mudar o outro? Né? Então, assim, percebe que essa pergunta é muito frequente, né? Muito frequente. Todo dia tem umas 15 dessa. Então, assim, tu percebe que essa pergunta é sempre assim, o que eu faço pra essa situação parar? Ou seja, o que eu faço pra ele parar de fazer isso? Tu já falou que te incomoda? Falei. Ele não parou? Então ele não vai parar de fazer. Entendeu? É porque às vezes, eu acho que tem dois lados nessa história, assim. Uma, não só nesse exemplo, em outros exemplos de situações diferentes. Às vezes, tanto o cara quanto a mulher, ele não quer mudar alguma coisa. Então, mesmo que tu fale, ele não vai mudar. Porque ele não acha que aquilo ali é errado. Então, tu tem duas opções, né? Ou ir procurar alguém que concorde contigo, ou mudar a tua percepção sobre aquele fato. Né? Mas não tem mais, tipo, mais muito pra onde correr, assim. E tem Eu vejo essas duas opções, Tem assim. um ponto que eu gosto sempre de trazer essa reflexão pra mulherada, que é, então tá, tu quer mudar a pessoa, então vamos levar em consideração esse teu desejo, né, que você quer mudar a pessoa. Suponhamos que exista uma fórmula mágica que eu passe agora pra ela e ela aplique e realmente funcione e o cara pare de seguir um monte de mulher no Instagram. Suponhamos que isso exista. Ela vai, aplica, funciona, o cara para de seguir, todas as mulheres nunca mais faz isso. Tu acha mesmo que ela vai ficar tranquila, segura, relaxada, de que ele nunca vai fazer isso, ou ela vai ficar o tempo todo paranoica? Será que ele tá seguindo? Ai, deixa eu olhar aqui de novo pra ver se ela tá seguindo. Ela vai ficar assim. Porque não foi um movimento natural do outro. Foi uma tentativa de controle dela pra não perder o outro. Então eu quero segurar o outro aqui pra mim, sabe? Então se eu mudar o outro, tal, não sei o que, ele não vai me abandonar. E essa questão de rede social, assim, eu vejo como até um pouco de maturidade, dos dois lados, na real. Total, também. Porque o cara, nesse exato exemplo que ela falou, né? O cara, ele não, digamos, ele não tem necessidade de... Que ela falou que ele não quer explicar quem ele seguiu quando ela perguntou. Aí, tipo, se o cara é não tá óbvio que fazendo... tem caroço no angu. Se o cara não tá fazendo nada, ele fala. Ah, amiga minha de infância, saí ontem, conversei com a pessoa, achei uma pessoa massa e é isso aí. Tipo, se tu tá escondendo quem é a pessoa, é porque Totalmente. tem alguma coisa estranha, né? Eu vejo eu acho assim. que tem os dois lados. Tanto da pessoa que esconde, é genuíno, e tem um lado também de que entra numa chatice. Toda vez, cada seguidor novo, a pessoa pergunta, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Aí já é meio tóxico. O cara não aguenta mais a mesma pergunta. Tá sem assunto, sabe? Aquela coisa assim. E não é isso que vai fazer mudar o cara, né? A pessoa acha que isso é um posicionamento, mas na verdade isso não é um posicionamento. Isso é uma chatice, isso é uma reclamação. Isso é uma colocação muito mais na crítica do que de fato com algo construtivo. E a real é que as pessoas só mudam quando elas veem um benefício naquilo. Então, até dentro do seu posicionamento, se você não sabe colocar por que aquilo é importante para a relação, qual é o benefício a relação vai ter e essa pessoa vai ter com talvez uma possível mudança de comportamento, a pessoa não vai mudar. Não adianta. Mas esse tipo de atitude, por exemplo, isso que a gente falou da pessoa perguntar quem que é todo novo seguidor, geralmente acontece por algum exemplo que ela teve ruim, sei lá, tipo, num outro relacionamento, alguma coisa assim.
Ou às vezes pode ser viagem da cabeça mesmo? É insegurança com, acho que não necessariamente de outros relacionamentos, né? Insegurança consigo mesmo também. Sim. Mas eu acho que a maioria é porque tem um exemplo negativo que já passou, ou não? Acho que não necessariamente. necessariamente não é Eu uma acho que regra. às vezes pode ser um primeiro relacionamento. Eu vejo assim, os primeiros relacionamentos são normalmente mais desafiadores. Porque a pessoa nunca se relacionou, ela não tem a mínima ideia de como é que funciona, ela tem ali uma imaturidade, né? Principalmente se for uma pessoa nova. E aí, como é que eu lido com isso aqui que é novo? Eu sou uma pessoa super insegura, não tenho autoconfiança. E aí eu vou lá. Também não tenho uma vida construída, ou seja, a minha vida é tão desinteressante que eu tenho tempo de sobra pra ficar Pra ali ficar checando acompanhando, isso, né? né? Quem curtiu, quem, né? Enfim, toda essa questão de quem tá seguindo e tal. E aí é toda essa questão, né? A pessoa que não investe em cuidar da vida dela no bom sentido da coisa, né? Em construir algo legal pra ela, independente de quem tá ali ou não. Vai entrar namorado, sair namorado e vai ser o mesmo padrão. Só vai trocar o nome e o endereço, É. mas a pessoa é a mesma sempre. E eu vejo muito uma Impressionante. parada também que acho que é até meio que do ser humano, assim, tudo que é proibido meio que a gente gosta de fazer. Então vamos dizer que esse cara aí, ele tá sendo proibido de seguir outra pessoa. Não, mas tipo, ele tá sendo proibido de seguir outra mulher. Cara, ele vai seguir porque ele não pode. Ele vai olhar e vai falar assim, vou seguir. E quando ela perguntar, eu vou falar que não interessa aí, que se foda. A gente falou do desafio, eu acho, quando tu veio aqui. Aham. Mais ou menos isso, né? Sim. E é aquela coisa. Às vezes a mulher vai encher tanto o saco que ele vai dizer, tá bom, vou dar um follow. Vamos supor. Aham. Aí ele vai continuar procurando. Ele só não vai seguir, mas ele vai continuar acompanhando. Então, assim, no final das contas, dá no mesmo, entendeu? Isso não... A pessoa acha que o fato do outro não seguir traz uma... Ela deposita a confiança no externo. Ah, ele não está seguindo mulheres. Então, agora eu tô me sentindo confiante. Uhum. Mas se a tua confiança não vem de dentro, vai ter aquele zumbidinho no teu ouvido que vai dizer assim... Será que ele procura? Será que ele olha pra outras mulheres na rua? Porque Exatamente. vem de Ela dentro. sempre vai ficar ter algum problema, entendeu? Sempre. Uma pessoa muito insegura, ela sempre vai arrumar problema. Caçar onde não tem, né? Às vezes até tem. E aí isso reforça ainda mais, né? E normalmente quem vai aprontar não é o cara que segue, na minha visão. Tipo, tu não quer deixar rastro do que tu tá fazendo de errado, assim, né? Sim. Normalmente, Depende de várias situações. Se o cara for bem canalhão mesmo, quiser fazer esse exemplo que tu trouxe, né? Da manipulação e querer culpar a outra, ele vai deixar os rastros justamente pra conseguir tirar essa reação da pessoa, pra que daí ele vai e culpe ela. Não, louca é você, chata é você que tá enchendo meu saco, entendeu? Mas, pô, tu tá... Ele Sim. inverte totalmente a situação. Mas aí tu percebe que virou uma relação onde ambos são tóxicos, né? Um é Sim. tóxico com o outro, Uhum. né? Entendeu? Então daí cabe alguém dali, no caso, nessa situação, ela vai ser a pessoa que vai ter que cair na real, entender o que tá acontecendo e falar, cara, eu tô me posicionando, não tá adiantando, então eu tenho que sair daqui. Uhum. Se eu tô querendo ficar num lugar que me fere, por quê? Uhum. O que me faz ficar aqui, né? Desculpa. E às vezes até que tu falou posicionamento, às vezes a questão é o posicionamento, porque quando você se posiciona de uma maneira infantilizada, birrenta, reclamona, aquela coisa que a gente tava falando de encher o saco, vai entrar por aqui e sair por aqui. E isso não é um posicionamento, a pessoa jura que tá fazendo um posicionamento. Mas no fundo, aquilo não é um posicionamento, é a energia do eu preciso que você mude a todo custo, resolva a minha angústia, né? Resolva a minha angústia, resolva a minha insegurança. E um posicionamento, na verdade, é quando você pode colocar, olha, isso aqui me fere dessa forma, eu me sinto triste, eu me sinto desrespeitada. Você coloca o seu sentimento e aí, a partir disso, você dá um espaço pra pessoa analisar. Vamos ver como é que essa pessoa vai receber isso. Você dá um Exatamente. espaço pra ela. Se ela receber de uma maneira positiva, massa. Agora, se não, ela tá passando uma seguinte mensagem. Eu não me importo, então isso não é importante pra mim. Então eu ainda não tenho maturidade pra olhar pra isso aqui. Porque às vezes é isso, né? A pessoa tá ali naquela postura bem meninão ainda e É tá sobre- ótimo se divertir. Tudo é sobre Sim. mim, né? Exatamente. É só o que eu quero, é só o que me interessa, então eu não me importo com o sentimento do outro. Então, eu vou ficar nesse movimento, né? Isso é muito importante, isso que a Fê falou da questão do posicionamento, né? Porque isso é uma coisa muito comum, assim, a gente que tem seguidoras mulheres, né? Nossa, a mulherada tem medo de colocar o sentimento na mesa, né? E trazer à tona, olha, tu tá seguindo um monte de mulher no Instagram, eu me sinto insegura contigo fazendo isso. Mas ela tem pavor de falar que se sente insegura, porque isso faz com que ela esteja numa posição vulnerável. E eu tô aqui, ó, tô aberta. Tô colocando todo o meu sentimento. Tu pode pegar e cuidar disso aqui, ou tu pode enfiar uma faca aqui. E aí, o que tu vai fazer? E aí cabe, por isso que criança não namora, né? Porque cabe coragem você estar nessa posição de vulnerabilidade
e deixar o outro fazer o que ele bem quiser fazer com total liberdade. E é a partir daí, desse movimento, que você consegue olhar pro outro e entender quem é essa pessoa que tá contigo. É uma pessoa que tu pode confiar de olhos fechados, porque pra tu estar no relacionamento, tu tem que confiar de olhos fechados. Só que a maioria das pessoas, infelizmente, nos relacionamentos que a gente vê hoje, nos casos que a gente atende e tudo mais, não tem confiança. E quando não tem confiança, vai existindo uma tentativa de controle de ambas as partes, né? Aí fica esse jogo de controle. Quem vai controlar mais? Quem vai ganhar essa disputa aqui do controle, E é muito sabe? difícil reverter o estado do relacionamento depois que chega nesse ponto, eu acho, né? É. Tipo, sei lá, recuperar uma confiança ou mudar totalmente o jeito da pessoa. Namoro serve pra isso. Ainda bem, né? Namoro serve pra acabar. Serve pra acabar. Ou porque vai vir Ou ou porque vai virar. Exatamente. Ou porque vai virar casamento, ou porque não vai deu. virar nada, Aham. né? Mas é sobre isso, é porque eu percebo a sensação que eu tenho, né? As pessoas têm dificuldade de lidar com a liberdade do outro. Uhum. Porque elas não são livres. E quando você não é livre, quando você não tem autonomia, você vai querer prender o outro. Uhum. Porque eu preciso dessa pessoa. E toda vez que você precisa de alguma coisa, é porque você depende. Uhum. E isso é o relacionamento imaturo. O relacionamento maduro é quando você diz assim, eu não preciso de você, mas eu quero você. E isso é o massa. Duas pessoas que querem estar ali e elas fazem dar certo, porque é uma escolha, não é uma necessidade. Pra mim isso é assim, é a grandíssima diferença. Quando a gente vira essa chave do querer e do precisar, sabe? Uhum. Acho que tira